Salve Maria Imaculada, nossa Socorro Redentor e Mãe. Amados irmãos e irmãs, eu quero falar com você neste vídeo sobre a importância da propagação da devoção à Virgem Maria, a importância de se cada vez mais pregar sobre a pessoa da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Neste ano de 2017 nós tivemos um ano maravilhoso. Aqui no Brasil nós vivemos o Ano Nacional Mariano, onde toda a igreja aqui no Brasil comemorou os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi um grande ano de festa, um grande ano em que se falou muito sobre a Virgem Maria. Da mesma maneira, neste ano nós tivemos o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, uma das principais, se não a principal, aparição de Nossa Senhora, das que foram reconhecidas pela igreja. Foi um ano maravilhoso, porém é necessário nós tomarmos cuidado com algumas coisas. Existem muitos católicos que têm um escrúpulo para com a devoção à Virgem Maria, têm um escrúpulo para com Nossa Senhora. Acham que não se deve pregar tanto sobre Nossa Senhora, acham que não devem falar tanto da Virgem Maria, que é um exagero, que se deve falar mais de Jesus, Jesus, Jesus e menos de Maria. Então, muitas vezes pode correr esse risco de, como nós tivemos um ano nacional mariano, em que se falou em todo ano sobre Nossa Senhora Aparecida, então essas pessoas que têm escrúpulos podem ter a tendência de falar: não, mas nós já passamos o ano todo falando de Nossa Senhora, agora tá bom, agora chega, agora não precisa falar tanto dela, agora deixando um pouquinho de canto, agora vem um novo ano com um novo tema, não se precisa falar tanto de Nossa Senhora assim. E é justamente esse pensamento que eu quero aqui combater, para mostrar que nós devemos continuar na mesma pegada, continuar no mesmo ritmo e de continuar anunciando o reino da Virgem Maria para que venha o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma maneira de falar, porque o reino da Virgem Maria é o reino de Jesus Cristo. Eu quero citar como exemplo, não minhas ideias, mas a ideia de dois santos, de São Luís Maria Grignion de Montfort e de Santo Afonso Maria de Ligório, que vão falar sobre a importância de se cada vez mais falar sobre a Virgem Maria, a importância de fazer a Virgem Maria conhecida e amada, para que Jesus Cristo possa ser mais conhecido, amado e adorado. Então, justamente para combater esse escrúpulo, no famoso livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, no número 13, ainda na introdução, São Luís vai falar o seguinte: após ele fazer um louvor, uma grande exaltação à Virgem Maria, ele vai falar assim: meu coração ditou tudo isso que acabo de escrever com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Então, meus queridos, é algo muito importante, é necessário nós anunciarmos a Virgem Maria para que Cristo possa ser mais conhecido e amado. Aí você pode me falar: mas Anderson, os protestantes também anunciam Jesus, e talvez, como muitos gostam de dizer, os protestantes anunciam Jesus mais do que nós católicos. Em cada esquina tem uma igreja, cada esquina se fala de Jesus. Jesus é conhecido e até dizem amado em vários lugares, em várias igrejas, o mundo todo já ouviu falar de Jesus. Sim, é verdade, eu não estou querendo negar isso. Mas veja bem o que São Luís escreveu aqui: Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. A pergunta que eu te faço é: os protestantes anunciam Jesus como ele deve ser conhecido? Os comunistas anunciam Jesus como ele deve ser conhecido? Porque os comunistas, embora a maioria se digam ateus, começam a usar o Evangelho, principalmente quando ligados à teologia da libertação, etc., gostam de usar a pessoa de Jesus Cristo para dizer que Jesus foi o primeiro comunista, e começam a deturpar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O comunista anuncia Jesus como ele deve ser conhecido. O espírita que fala de Jesus anuncia Jesus como ele deve ser conhecido. E veja, quando nós anunciamos a Virgem Maria,
Por que, por exemplo, é um absurdo um protestante dizer que Nossa Senhora foi uma mulher qualquer? Não, o absurdo maior não é dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, é a consequência disso. Quando você diz que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, você está dizendo que o fruto que foi gerado no ventre dela é um fruto qualquer, é um homem qualquer. Nós honramos a Virgem Maria mais do que qualquer outra criatura, mais do que os anjos. Por quê? Porque a Virgem Maria não é uma mulher qualquer, porque aquele que se fez carne no ventre dela é o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, onde é que o Verbo se fez carne? No ventre da Virgem Maria. A carne de Jesus foi feita 100% da carne da Virgem Maria. O sangue de Jesus foi 100% sangue da Virgem Maria. Jesus era Deus e Deus é Espírito, né? Lembramos que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa do Espírito, a pessoa de Jesus Cristo, por ação do Espírito, se fez carne no ventre da Virgem Maria, né? E se fez carne, e a carne veio de onde? Da Virgem Maria. Ou seja, quando você diz que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, você está dizendo que Jesus é um homem qualquer. Se você diz que a Virgem Maria é uma mulher qualquer, então qualquer mulher pode gerar Deus em seu ventre. Nós sabemos que não é assim. Só a Virgem Maria gerou Jesus Cristo em seu ventre, que é Deus. Como diz o credo da igreja, Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse é Jesus Cristo. Ele deve ser conhecido assim, como Deus. Os espíritas anunciam Jesus como um espírito de luz, né? Os comunistas colocam Jesus como um revolucionário, mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Os protestantes colocam Jesus, muitas vezes nem acreditam que Jesus é Deus, dizem que é só um filho de Deus, somente um profeta, e Jesus não é um profeta. Profeta significa boca de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. E na pessoa da Virgem Maria nós anunciamos todo esse mistério, porque a Virgem Maria é a filha bem-amada de Deus Pai, a mãe de Deus Filho, é a esposa do Espírito Santo, porque a sombra do Altíssimo, o fogo de amor de Deus envolveu a Virgem Maria e fez-se carne, a carne de Jesus Cristo na Virgem Maria. A Virgem Maria é essa alma esponsal, essa alma esposa de Deus, né? Que amou a Deus até o extremo, amou a Deus em toda a pureza. Então, quando nós anunciamos a Virgem Maria, nós anunciamos Jesus como ele deve ser, né? Os protestantes, por exemplo, não anunciam Jesus como ele deve ser conhecido, como o pão vivo descido do céu. E a Virgem Maria, como muitos colocam, é a primeira que comungou, né? Não a primeira que comungou necessariamente no pão eucarístico, mas no pão eucarístico a própria presença de Jesus. E a Virgem Maria foi aquela que teve, em primeiro lugar, a presença de Jesus no seu próprio ventre, na sua própria carne. Então veja, os protestantes até anunciam muito Jesus, mas não como ele deve ser conhecido. Ele deve ser conhecido como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, não como espírito de luz, não como um profeta simplesmente. Ele quer ser conhecido como alimento do corpo e da alma, né? E não se anunciam assim, se anuncia um outro Jesus. E qual é o antídoto? Anunciar a Virgem Maria. Quando se anuncia a Virgem Maria, porque não tem como muito relativizar Nossa Senhora, né? Quando nós anunciamos Nossa Senhora, nós falamos: por que é tão importante falar de Nossa Senhora? É importante falar de Nossa Senhora porque aquele que nasceu dela é extremamente importante, né? É alguém divino, não é uma criatura. Nenhuma criatura nasceu da Virgem Maria. O que nasceu da Virgem Maria foi Deus. Deus que já existia desde todos os séculos, mas se fez carne, entrou no tempo, entrou na história por meio de Nossa Senhora. Por isso São Luís ele vai falar sempre que a Virgem Maria foi a escada pela qual Deus desceu até os homens e a escada pela qual os homens sobem até Deus. Então é necessário anunciar a Virgem Maria para que Jesus Cristo possa ser mais conhecido como ele deve ser, né? Porque é uma grande diferença entre você anunciar Jesus, né, de qualquer jeito, e da maneira que ele quer ser conhecido, né, pelos homens. Jesus quer ser conhecido pelos homens como Deus. E por isso que é importante anunciarmos a Virgem Maria, porque a Virgem Maria é a mãe de Deus. E ela nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, de uma maneira resumida, é isso que eu queria falar de São Luís Maria Grignion de Montfort. Essa posição que ele coloca logo no início do tratado, da importância de se anunciar cada vez mais a Virgem Maria, para que Jesus possa ser mais conhecido e amado como ele deve ser, né? Porque, repito, se anuncia muito Jesus, mas pouco como ele deve ser. Um outro autor que eu quero citar é Santo Afonso Maria de Ligório. Se você não leu, busque ler o livro Glórias de Maria. Esse livro é
maravilhoso, explica a doutrina mariana de maneira sublime, antes mesmo da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Santo Afonso Maria de Ligório, que cria na Imaculada Conceição da Virgem Maria, ele já faz uma defesa belíssima da Imaculada Conceição. Se você não acredita em Nossa Senhora como Imaculada, eu recomendo que você compre ou procure achar o livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso, e veja, por exemplo, a defesa que ele faz da Imaculada Conceição, que convinha ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele faz uma explicação belíssima. Mas, logo no início do livro Glórias de Maria, ainda na introdução, ele vai falar sobre a respeito também, assim como São Luís, a respeito da importância de se falar muito de Nossa Senhora, a importância das pregações sobre Nossa Senhora. Muito provavelmente também tinham muitos escrupulosos na época de Santo Afonso, os devotos escrupulosos, ele está falando muito de Nossa Senhora, se falar muito de Nossa Senhora vai afastar as pessoas, se falar muito de Nossa Senhora os protestantes vão ficar escandalizados, não vão querer se converter, e é muito pelo contrário. A maioria das conversões de protestantes à Igreja Católica que eu tenho visto são por causa de Nossa Senhora, seja uma experiência que a pessoa teve com Nossa Senhora, em um momento de oração, uma visão de Nossa Senhora, um sonho, etc. Ou seja, estudando sobre Nossa Senhora e demais doutrinas da Igreja para tentar combater a Igreja, acabaram tendo um encontro com a verdade e se converteram. Ou seja, a doutrina, pregar sobre Nossa Senhora, não afasta os protestantes, mas pelo contrário, fazem eles terem um encontro com a verdade da Igreja, porque a Virgem Maria é a mãe da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este caminho, esta verdade, esta vida nos veio pela Virgem Maria. Então Nossa Senhora sempre vai nos levar a esta via de salvação que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdade. Então quanto mais se prega sobre Nossa Senhora, mais Nossa Senhora vai levar essas pessoas ao encontro com a verdade do Evangelho, com a verdade do seu Filho, que é mais com a verdade do seu Filho, é a verdade que é o seu Filho. Então, Santo Afonso, aí, na introdução, ele vai dizer algo magnífico, é um pouquinho longo, eu gostaria de ler para vocês verem a preciosidade. Ele vai falar assim: quanto ao proveito do povo em geral, diz Leade Mero, discípulo de Santo Anselmo, seria impossível que se não salvem e convertam os pecadores pelo sermão sobre a Santíssima Virgem. Para isso, estriba-se no fato de ter sido o puríssimo seio de Maria o caminho por onde passou a salvação dos pecadores. Provarei no capítulo 5º, então você leia o capítulo 5º das Glórias de Maria, mas seguindo aqui, só para deixar o gostinho, que todas as graças são dispensadas pelas mãos de Maria, e que todos os eleitos só se salvam pela mediação dessa Divina Mãe. Para você entender essa afirmação dele, leia o capítulo 5º das Glórias de Maria, mas seguindo o que ele fala aqui na introdução: e se esta sentença tem a verdade por si, tal é a minha firme convicção, dizer então se pode, como necessária consequência, que da pregação sobre Maria e sobre a confiança em sua intercessão depende a salvação de todos. Veja bem que profundo isso. Da pregação sobre Maria e sobre a confiança em sua intercessão depende a salvação de todos. E segue Santo Afonso: foi assim, todos o sabem, que São Bernardino de Sena santificou a Itália e que São Domingos converteu tantas províncias. Em seus sermões, nunca São Luís Beltrão deixava de exortar os fiéis à devoção para com Nossa Senhora. Assim praticaram igualmente muitos outros. Li também o padre Paulo Segneri Júnior, afamado missionário. Fazia em todas as suas missões um sermão em honra de Maria. Dava-lhe o nome de sermão predileto. Jamais omitir o sermão sobre Nossa Senhora é igualmente uma regra impreterível em nossas missões. E podemos atestar com toda a verdade que nada opera tanto proveito e compulsão do povo como o sermão sobre a misericórdia de Maria. Veja, isso é muito profundo que Santo Afonso Maria de Ligório está aqui nos falando. Ele diz que nada causa mais compulsão, toca mais o coração das pessoas do que pregar sobre Nossa Senhora, sobre a misericórdia da Virgem Maria. Quantos pecadores empedernidos, presos no pecado, ouvem falar de Jesus, rejeitam a sua misericórdia, não querem saber de conversão, mas muitas vezes ao ouvir falar do amor da Virgem Maria,
desta mãe que nos acolhe, as pessoas se convertem. Eu tenho visto muitos casos assim. Uma vez eu preguei em uma determinada cidade, um rapaz veio conversar comigo, falando sobre ele, consagrado a Nossa Senhora, hoje escravo da Virgem Maria. Ele me contava que estava preso, claro, a mãe sempre rezando por ele, ele preso, passou 6 anos na cadeia porque cometeu 2 homicídios, ou seja, uma vida que muitos poderiam dizer sem jeito, destruída, desgraçou com a vida dele, mas a mãe rezando e falando de Nossa Senhora. Enfim, aquele jovem se converteu, se entregou a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E quantos são os casos de homens à bruxaria, como você pode ver, o testemunho, agora me fugiu o nome do rapaz, mas no meu próprio blog eu postei o testemunho dele, um rapaz americano que era bruxo, né, e teve uma visão de Nossa Senhora, né, quando ele recebeu a medalha milagrosa e se converteu, né. Ratzboni, que era judeu, ele não praticava tanto a fé, mas vinha de família judia, e recebeu uma medalha milagrosa de um amigo que era católico. Ele recebeu por consideração. Enquanto o amigo estava fazendo algumas coisas na igreja, ele entrou e de repente teve uma aparição de Nossa Senhora. Aquele homem se converteu, se tornou sacerdote e fundou uma congregação que busca converter os judeus. Ou seja, anunciar a Virgem Maria, seja pelas medalhas, seja com a nossa palavra, pregar sobre Nossa Senhora, não afasta as pessoas, mas pelo contrário, trazem as pessoas para a igreja. Afastam sim das heresias, afastam sim dos erros, das seitas, mas aproximam elas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho visto, e tantas pessoas têm visto, que pregar sobre Nossa Senhora não afasta as pessoas. Então, esse vídeo eu estou falando para você católico que tem esse escrúpulo, esse medo. Não tenha medo de pregar sobre Nossa Senhora. Quantos pregadores têm medo, têm escrúpulo? Eu estou pregando muito sobre Nossa Senhora, eu tenho que pregar sobre outros temas. Não! Pregando sobre a Virgem Maria, nós pregamos sobre o Espírito Santo, nós pregamos sobre o Pai, nós pregamos sobre o Filho, nós pregamos sobre a Igreja. Nossa Senhora é mãe da Igreja, né? Nossa Senhora é mestra. Por isso, em todos os documentos da igreja, normalmente no final, sempre cita a Virgem Maria, né? Nunca esquecemos de Nossa Senhora. Então não é porque passou o ano mariano que nós vamos diminuir o trabalho apostólico em anunciar a Virgem Maria. Não, pelo contrário, né? Mantenhamos ou até mesmo aumentemos o nosso trabalho, o nosso empenho para tornar a Virgem Maria mais conhecida, amada e honrada, para que Jesus Cristo possa ser conhecido, amado e adorado, né? Nesta nação. Nós precisamos aumentar. Então, não sei se tem algum padre assistindo, algum leigo, algum coordenador. Não, vamos agora mesmo fazer mais encontros marianos, mais seminários marianos, pregar sobre Nossa Senhora. É claro que a igreja celebra, por exemplo, outros anos com os outros temas, mas o que eu quero falar não deixemos o fogo acabar, aumentemos as turmas de consagração a Nossa Senhora, continuemos divulgando Nossa Senhora, continuemos pregando sobre Nossa Senhora, que é o mais importante, né? E diante de todos os encontros, seminário de vida do Espírito Santo, encontros carismáticos, encontros formativos, enfim, sempre olhemos Nossa Senhora e vejamos nela o exemplo que nos leva a imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, a fazer a vontade de Deus, porque a verdadeira devoção a Nossa Senhora é aquela que nos leva a imitar ela, a imitar suas virtudes. Ela é aquela que diz: eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, pregar sobre Nossa Senhora é fazer com que as pessoas olhem para este exemplo que não quis saber das suas próprias vontades, mas se abandonou como a escrava do Senhor, e por isso foi feliz, porque soube que a verdadeira felicidade estava em Deus. Então, sem escrúpulos, possamos fazer a Virgem Maria cada vez mais conhecida, amada e honrada. Que Deus abençoe vocês e vamos juntos anunciar o reino da Virgem Maria, para que venha o triunfo da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo através do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Salve Maria Imaculada, a nossa corredentora e mãe, mãe de misericórdia.